Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos ligados aí à parte de fabricação mecânica, né? A gente vai fazer hoje 5 vídeos aí na sequência falando sobre planejamento de usinagem, né? Então a gente vai estar falando aí sobre usinagem de forma geral, né? A gente não vai estar focando em um processo específico, então a gente vai estar falando de uma forma abrangente, tá bom? Bom, são esses 5 tópicos aqui que a gente vai tratar, cada vídeo relacionado a um desses tópicos ligados aí à parte de planejamento, né? Sequência de operações barra máquinas, né? Instrumentos de medição, ferramentas para usinagem, parâmetros de corte e controle dimensional, né? Só uma observação, quando a gente fala aqui de controle dimensional e aqui tem instrumentos de medição, entenda o seguinte, instrumentos de medição está ligado aos instrumentos que eu vou selecionar para a realizar as medidas, né, as medições durante o processo de usinagem. O controle dimensional está ligado a essa parte da verificação, tá bom? Bom, então vamos lá, falar sobre sequência de operações barra máquinas. Né? Por que a gente deixou sequência de operações barra máquinas em uma única linha? Né? Quando a gente se depara com um desenho técnico, né, ligado a um projeto mecânico, o qual a gente vai realizar, né, aquela respectiva fabricação, né, como esse caso aqui, né, até para quem acompanhou o vídeo aí da parte CNC, a gente falou, os últimos vídeos ligados à parte CNC, a gente mostrou, né, ali uma programação para executar essa peça. Né? Ou seja, quando a gente fez essa programação, a gente já foi ali para a parte da operação. Né? Então isso aí está muito ligado, né, à questão de como é que a pessoa já conhece, né, a máquina relativamente ligada ao processo que você vai realizar, né, a fabricação da peça. Só que o que acontece? Nem toda peça ela vai ter uma fabricação exclusiva, né, dedicada a uma única máquina. Né? Então, um exemplo, essa peça aqui, a gente fez aquela execução lá simulando no torno CNC, mas ela poderia ser feito, exemplo, no torno convencional. Né? Eu poderia ter uma peça que ela tivesse processo de torneamento e processo de fresagem. Né? Eu vou até mostrar um exemplo aqui bem interessante. Né? Essa peça aqui, para quem observa ela inicialmente, né, dizer, poxa, qual é a máquina, né, que a gente utiliza aí para fabricar essa peça? Né? Muita gente pode olhar assim e dizer, poxa, né, pelo que está aparecendo aí, está indicando aí como se fosse a fresadora, né, um processo de fresagem, né, ali uma máquina CNC, coisa do tipo. E essa peça aqui ela tem alguns detalhes interessantes. Né? Se você observar, deixa eu até mudar aqui a vista dela. Pronto, aqui dá para ver bem. Observa que ela tem um rasgo, né, aqui, só que esse rasgo ele tem um raio. Né? Ele tem um raio, se você observar ele tem esse raio aqui, né? Na verdade são dois raios de contorno. Né? Eu não tenho como fazer isso, né? Pelo menos não de forma simples, né? Em uma fresadora convencional. Né? Eu teria que utilizar, exemplo, um acessório, uma mesa divisora, né? O platô, como o pessoal chama. Né? Mas não é uma operação simples, né? Para estar fazendo, exemplo, se for uma peça de escala de grande volume de fabricação, para estar utilizando ali o platô, estar alinhando, mesmo colocando o gabarito, demora um pouco para fabricar, né? Com base nesse raio. Né? Agora, se você observar essa parte aqui, né? Ela é plana nas laterais. Ela é plana nas laterais. Né? E aí o que acontece? Uma operação como essa, para você fazer uma fresadora convencional, é muito complexa. Né? Tem algumas fresadoras, né, que vêm com um dispositivo chamado Sulot. Né? Ele trabalha com GPM, né, golpe por minuto. Né? Você pode até dizer, poxa, eu consigo lá afiar uma ferramenta e fazer aí esse processo, mas é muito trabalhoso. Né? Você vai passar um tempo ali usinando. Como eu disse, como se fosse uma peça que você está fazendo ali uma única vez, né? Ou não tem uma sequência de fabricação dela comum, até vale a pena. Né? Mas você vai para ir para uma escala industrial, você vê que não é um processo tão simples ali para poder chegar, né, a esse ciclo. Então, quando a gente fala de fabricação, é importante também ficar atento, né, com as máquinas, né, que vão ser utilizadas. Né? Exemplo, esses dois processos aqui, ou melhor, essas duas geometrias aqui, a gente poderia conseguir elas utilizando uma eletroerosão por penetração.
né? Eu poderia, por exemplo, fazer essa fabricação aqui no centro de usinagem, né? Já que tem esse raio, né? Ou seja, a fresa, né? Ela iria fazer esse contorno aqui com o raio, né? De acordo com a programação CNC que eu viesse executar, né? Ou utilizar o acessório, como eu tinha comentado ali, né? O platô, né? A mesa divisora. Né? Esse aqui já é mais complexo, né? Muito provavelmente aí o mais indicado seria realmente utilizar uma eletroerosão por penetração para poder fazer nessa parte, né? Então, quando a gente fala, né, de sequência de operações, não tem como estar retirando, né, ali as máquinas que vão estar ligadas ali ao processo. Né? Então, quando você vai para uma sequência de operações, é importante ter essa análise. Quais as máquinas que eu vou estar utilizando? Né? Lembrando sempre que uma coisa é você está fazendo a indicação de máquinas, né, no campo educacional, onde você pode estar ali anotando ali qualquer máquina. Né? Outra coisa é você estar fazendo o planejamento aí na oficina, na indústria onde você trabalha, né, que provavelmente você vai ter ali um número limitado de máquinas. Né? Então isso é importantíssimo. Será que as máquinas que eu tenho, né, à disposição, elas são suficientemente para poder executar aqueles processos? Né? Então entra esse detalhe também. Né? Às vezes já vi acontecer isso na prática, né? A pessoa olhar o desenho, né, se programar para a operação e às vezes ver um detalhe que estava ali e que ou a oficina não daria para fazer de uma forma rápida, né, ou realmente não daria para fazer ali. Né? Então é algo muito importante para ficar atento. E em contrapartida chega a sequência de operações. Né? Quando a gente fala de sequência de operações, né, eu vejo inclusive muito estudante comentando isso. Né? Poxa, será que na prática o pessoal faz mesmo esse planejamento, né, de operações? Né? Eu até tinha comentado isso um vídeo atrás, né, falando sobre parâmetros de corte. Né? Será que o pessoal calcula mesmo ali os parâmetros de corte? Né? E como eu tinha comentado, né, depende muito. Né? Se você está fazendo uma ação que ela vai ter um ciclo contínuo de fabricação, quanto menos desperdício, melhor para maximizar ali os lucros. Né? Então, exemplo, se você tem lá 5 pessoas que vão estar atuando, vamos tomar como exemplo essa peça aqui mesmo, 5 pessoas que vão estar lá atuando na fabricação dessa peça, aqui, e você não tem lá uma sequência de operações definida, né? um processo, e principalmente se for no torno convencional, né, a chance de você ter uma variação de tempo grande é alta. Né? É alto, e isso aí é muito prejudicial. Né? Então, para um ciclo, né, que você tem ali uma necessidade de lote, né, é importantíssima essa sequência de operações para que o processo ele fique padronizado. Né? Aí vou voltar, né, a falar aí sobre filosofia de área de gestão, né? Gestão da produção. Você entra ali para um WCM, né, ou um processo, né, um outro tipo de filosofia que tem como base ali um alto grau de controle de qualidade. Né, você ter essa sequência ela é fundamental, né, para que você possa mapear, né, pontos de melhorias ali no processo. Se você vai fazer ela de forma aleatória, você acaba não tendo ali o parâmetro. Né. Você possivelmente vai até conseguir atingir o produto final, né, vai chegar ali ao produto final. Né, mas pode ser que o tempo que você venha atingir esse produto final venha a demorar bastante. Né. E aí entra essa questão da sequência de operações. Né. A sequência de operações, né, ela visa alguns aspectos. Né? Aspectos ligados à fixação, né? Exemplo aqui mostrando uma peça aí no torno, né, sendo fixada. Isso aí é importantíssimo porque quando você vai para uma ação de fixação, né, não só no torno, independente do tipo do torno, né, torno revólver, CNC convencional, né, independente dele, né, essa base, exemplo aqui no caso, o comprimento que vai ficar para fora da placa. Né? Parece ser um detalhe simples, né? Mas se você está fazendo ali um ciclo de fabricação em larga escala, como é que essas peças vão vir? Elas vão vir numa barra inteira? Elas vão vir cortadas? Né? O quanto é que eu vou ter de refúgio ali de material com base nessa fixação? Né? Então é importantíssimo ter essa análise desse controle de como é que a peça ela vai estar fixada. Né? Por quê? Senão, quando você for realizar o ciclo ali de usinagem, pode ser que em determinado momento a fixação que você deixou ela não seja suficiente. Ou, ainda pior, né? Pode ser que você venha a ter ali um caso de uma fixação insegura. Né? E a peça pode vibrar, ela pode soltar inclusive da placa durante a usinagem ou no acionamento da placa.
né? Então essa sequência de operações ela também leva em consideração ali como é que a peça vai ser fixada. Lembrando, né, voltando aí à questão da destreza da operação. Quanto mais prática, né, se tem ali no processo, mais os movimentos ali referente à usinagem eles vão se tornando, né, quase de uma forma automática, né? Você já tem aquela relação, mas isso aí você tem que ter a base ali de tempo, né? Não necessariamente um grande tempo, né? Mas de fato ter esse entendimento do processo. Então a fixação ela é um ponto importantíssimo, né, nessa sequência de operações. E o outro lado envolve ali a parte da usinagem propriamente dita, né? Como cada movimento vai ocorrer, né? A usinagem ela vai ocorrer até que ponto, você vai precisar virar peça, né? Vai entrar depois ali a parte de controle dimensional que a gente vai estar falando mais para frente, né? Se vai ter ali algum momento ali para virar peça, movimentar a moça, né? Então toda essa sequência ela deve ser bem descrita, né? E sempre imaginando o que foi realizado e o que falta realizar. Porque, dependendo do método, como você for fixar, né, ou iniciar ali a sequência de usinagem, pode ser que depois não dê para finalizar a peça de forma plena, né, e você venha a ter problemas ali no ciclo. E é muito comum em peças mais complexas, né, por exemplo, uma peça como essa aqui, que tem mais detalhes ali de execução, né, você vai para uma peça como essa aqui, né, é comum às vezes você fazer até um certo planejamento e durante ali a usinagem aparecer ali um insight ali interessante para mudar ali aquela sequência. Isso faz parte do processo, né? Principalmente se você fizer uma peça piloto, né? Ou seja, fizer uma peça teste. Isso é muito comum em ciclos industriais porque além das operações, né, você tem a questão do controle dimensional, né? E esse controle dimensional ele entra ali em tolerância de ajuste, tolerância de forma-posição e inclusive rugosidade também, né? Então vai entrar um outro ponto mais para frente que a gente vai estar falando, que são os parâmetros de usinagem, que é para poder testar se o elemento ali de fato ele está atingindo ou não o ciclo, vamos chamar dessa forma, né? O momento desejado, né? Esse momento desejado entenda-se como levando em consideração ali acabamento, né, e esse controle geométrico da peça, né? Então é importante que você tenha ali essa base. Então é comum, né, em ciclos, né, grandes ciclos de lotes de fabricação, você ter essa peça piloto para garantir que todos os elementos eles tenham a plena possibilidade de acontecer da forma como você planejou. Imagina você planejar, aí, exemplo, vamos colocar um lote pequeno, 100 peças. Né? E aí você faz o planejamento, não faz uma peça piloto, né? Não faz um teste piloto, né? Vai ali para a usinagem, apresenta o problema, né? A primeira peça ali morreu, vai para a segunda peça, né? Modifica o planejamento, a segunda também morreu. Então, né, isso é importante, né? Principalmente quando você tem complexidade no processo e é algo novo, né? Algo novo ali para o elemento, né? Então aí na sequência do ciclo entra justamente essa parte ali da usinagem, né? Ou seja, como é que esse processo ele vai estar ocorrendo ali enquanto operação. Então de fato é descrever ali a sequência. Então nesse ciclo a gente tem basicamente aí 3 pontos, né? As máquinas que estão ali disponíveis, né? A fixação e as operações, né? As operações que vão ocorrer ali no processo, né? Então, de fato, ali ter todo esse detalhamento. E é praticamente como se fosse uma redação, né? Tem muitas indústrias que trabalham com folha de processo da seguinte forma, né? O esboço geral e o ciclo topificado, né? O que é o esboço geral? De fato, você descrever toda a sequência de operações, né, envolvendo a máquina, a fixação, a usinagem em si, e depois colocar por tópicos, né? Primeiro tópico, é isso que vai ser feito. Segundo tópico, ou seja, otimizar, né, que é todas aquelas informações ali, né? E não só ter essa sequência, mas também ter, relativo a cada operação, se vai ter qual a ferramenta e qual o instrumento que vai ser utilizado, né? Então, fica aí essa observação. Então, é fundamental para qualquer ciclo de usinagem você ter aí essa parte do planejamento, né? Ter essa parte do planejamento visando que você venha atingir ali, né, o produto final enquanto execução, tá bom? Então no próximo vídeo a gente segue aí falando sobre planejamento de usinagem. Valeu! Oi pessoal, tudo bem?
Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui ligados à parte de fabricação mecânica, né? E a gente vai fazer o segundo vídeo falando sobre planejamento de usinagem. E nesse vídeo a gente vai estar falando aí sobre instrumentos de medição, né? Nesse caso, o nosso foco é seleção, né, dos instrumentos de medição aí para o processo de usinagem, né? Como a gente tinha falado no último vídeo, né, ligado a essa parte de etapas, né, referente à execução, né, existe outro detalhe que é selecionar, né, os elementos que vão ser utilizados ali, né, ao apoio à usinagem. Né? Inclusive, quando a gente for falar no próximo vídeo sobre ferramentas, a gente vai estar falando também sobre acessórios, né, que às vezes são necessários. Bom, então, voltando aqui para a questão dos instrumentos. O que acontece? Né? Se eu pegar uma peça como essa aqui, né, e, exemplo, uma seleção, diz, olha, indica aí os instrumentos que você vai utilizar aí para poder medir essa peça, né? Normalmente paquímetro, micrômetro, enfim, você vai listar todos aqueles elementos ali que você acredita que seja necessário aí para execução. O primeiro detalhe é entender o seguinte, né? O instrumento de medição, né, no caso relativo à medição direta, né, pela regra, né, ele deve ter ali uma capacidade metrológica, né, 10 vezes superior à tolerância indicada, né? Então, exemplo. Vamos supor que a tolerância indicada seja de 1/10. Né? Vamos colocar 1/10 aí de tolerância. Né? Na prática, para você medir, né, essa indicação de tolerância, você teria que ter 0,1 dividido por 10, que vai dar igual a 0,01. Ou seja, um instrumento de medição que tivesse uma resolução com 1/100 de milímetro, né, para poder medir efetivamente esse valor de 1/10. Aí você pode dizer, poxa, mas é besteira isso, eu trabalho aqui numa oficina, trabalho aqui numa empresa, uma tolerância como essa aí, eu utilizo um paquímetro com tolerância de 0,05, né? Funciona tranquilamente. Beleza, vamos agora falar sobre a questão da condição, né? Da condição ali de execução. O que acontece? A peça, né, quando fabricada, né, existe um departamento, né, pelo menos na grande maioria das indústrias, um departamento ligado à parte de controle de qualidade. Esse controle de qualidade, né, a gente sabe que tem controle de qualidade ligados a vários aspectos da produção industrial. A gente está falando nesse caso de controle da qualidade ligado à parte metrológica, né, que também muitas empresas chamam lá de laboratório de metrologia, né, o setor de metrologia, né. E esse setor, ele é o responsável, né, interno, obviamente, ali para poder garantir que, de fato, o fluxo de processo, né, da produção ali daquela peça, daquele elemento, ele venha atingir os valores específicos ligados ao projeto mecânico. Né? Por exemplo, se a gente for observar aqui, tem algumas tolerâncias primárias, né, alguns valores ali de tolerâncias, né, que têm importância aí para o funcionamento, montagem, enfim. Então tem essas tolerâncias aí, enfim, tem também tolerâncias secundárias, né? Você tem dúvida aí sobre tolerância secundária, primária, a gente já falou em alguns outros vídeos aí da parte de metrologia. Então, beleza, você tem essa condição, né? Então, quando você utiliza aquele paquímetro de 0,05, né? Por exemplo, esse caso aí da tolerância de 1/10, você tem que entender o seguinte, quantas medidas, né? Quantas medições estão contidas dentro dessa aproximação de 0,05. Isso é bem interessante. Né? Exemplo, se você for pegar um paquímetro como esse, né, tomando como referência, né, vamos supor que a medida seja essa, 10 milímetros, não está maior, não está 100, 100 milímetros mais 1/10. 1/10 de milímetro, ou seja, a peça ela pode variar de 100 até 100,1, né? Ou seja, a variação dela, beleza. A gente sabe que matematicamente de 100 até 100,1 existem infinitos valores, né? Infinitos valores aí para você matematicamente, né? Só que a gente sabe que quando vai ali para a parte dimensional, exemplo, como a gente comentou essa questão do paquímetro, se você utiliza um paquímetro com 0,05 de aproximação, o que acontece? Quais são as medidas exatas que você consegue visualizar com ele que esteja dentro dessa faixa dimensional? Você consegue 100, consegue 100,05
e consegue 100,1. Né? Você concorda comigo? Já que ele só mede a cada 5 centésimos de milímetro, né? Ou seja, você teoricamente, né, matematicamente, você tem infinitos valores, mas com esse instrumento você só consegue medir isso aqui. 3 valores possíveis, né, levando em consideração a resolução do instrumento, ou seja, a coincidência perfeita ali das linhas, tomando como referência ali a escala fixa e a escala móvel. Né? Então você só consegue essas 3. Se você vai utilizar um micrômetro com aproximação de 1 centésimo, você já consegue ter 10 medições, né? Ou seja, 100, 100,01, 100,02, e isso até chegar ali no 100,1. Né? Então veja que o processo é diferente. Né? Na verdade, você tem 11 medições. Né? Você tem 11 medições, né? Nem 10, né? Porque ele começa com 100, né? Ou seja, ele começa com 0, então ele vai do 0 até o 10. Né? Então do 0 até o 10 você tem 11. Né? Então veja que aspecto, né, relevante aí para essa contagem. O controle de qualidade, como eu falei, ele vai estar definindo as estratégias. E essas estratégias, elas têm a ver, obviamente, ali com a condição que a empresa tem de investimento de instrumento. O controle de qualidade ele tem que garantir que o produto final ele esteja dentro dos aspectos ali do projeto. Beleza. Né? Então, exemplo, vamos supor lá que o controle de qualidade ele fez lá um planejamento, né, operacional ligado à parte dimensional, e para cada operador, enfim, vai ter um certo jogo de instrumentos ali que a cada 2 semanas vai passar por aferição, né, sistematicamente vai passar pela calibração, né, vai para um laboratório credenciado para fazer uma análise estatística. Né? E aí, nesse caso, ele fez lá aquela relação do kit, fez o orçamento, mandou lá para a empresa, né, mandou lá para o setor para analisar, e teve, exemplo, um corte do orçamento de 30%. Ou seja, então todos aqueles kits que eles estavam querendo inicialmente não vai ter como comprar. Né? Ou seja, a empresa vai deixar de produzir por isso. Ela até pode, se ela realmente não garantir que o produto final ele atinja os seus aspectos, né, dimensionais. Mas no caso, normalmente o controle de qualidade ele vai ter que criar um outro método. Esse método é física, não tem jeito. Esse método, se ele não vai ser da forma plena inicial, algum vetor vai ter que ser alterado. Esse vetor provavelmente é o tempo. Né? Então o tempo ali ele pode ser alterado, ou seja, tem um tempo maior de fabricação porque os instrumentos não foram comprados de forma como tinha sido planejado inicialmente. Então quando você vai selecionar um instrumento ali para a usinagem, né, para o ciclo de fabricação, tenha em mente essa questão da condição da tolerância, né, que você vai estar medindo. Né? E quando você, exemplo, não tiver disponível um instrumento que te dê, né, um controle maior ali sobre o processo, é importante que, principalmente se tiver um setor de controle de qualidade, que isso esteja bem alinhado. Né? Eu já vi casos também aí de operadores, né, pessoas ligadas aí à parte da usinagem ser prejudicados por causa disso. Né? Receber um instrumento, né, para fazer a verificação e depois, né, a culpa acabou caindo ali para o operador, né, de porque ele não questionou, né, aquele instrumento. Então é importante ficar atento com isso. Né? Então, voltando aí à questão da seleção, né, o primeiro aspecto é esse ligado à tolerância e o segundo aspecto é a parte geométrica, né? Ou seja, como é que vai ocorrer, né, o apoio, né, relativo ao instrumento ali na verificação. Lembrando, a gente tem 3 tipos de medição. Né? Medição direta, que é quando você utiliza o instrumento ali e tem um resultado na hora. Você tem a medição por comparação, né? Ou seja, você tem um padrão e tem um elemento que consegue realizar, né, uma comparação de um com o outro. E você tem a medição por substituição, que é muito eficaz porque você está testando, né, praticamente ali o objeto na hora. Na nossa playlist de metrologia a gente já falou, né, sobre esses tipos de medição. E isso tem um impacto muito grande ali sobre a seleção do instrumento. Né? Exemplo, se vai para a área da indústria automotiva, né? Na indústria automotiva, exemplo, peças mais complexas, né? Tem muita questão de gabarito. Ou seja, quando você faz a medição com gabarito, é uma medição por substituição. Ou seja, você está garantindo que o elemento ele vai ter montagem.
né? Então é um detalhe bem interessante quando se faz essa condição, quando possível também, né? Nem todo tipo de medição vai ser possível utilizar gabarito, e entenda-se que gabarito é um processo caro, né? Porque normalmente gabarito não é um elemento padronizado. Quando eu digo padronizado, entenda-se fabricado em escala industrial. Normalmente você vai ter que fabricar esses gabaritos, né? Mandar alguém pedir para alguém fabricar esses gabaritos, né? Comprar esses gabaritos. Então aumenta aí bem de forma significante os valores envolvidos aí no processo. Então essa questão ligada à tolerância é um ponto, e a outra está ligada ali ao aspecto geométrico, né? Outra característica de tolerância está ligada ali também à parte de rugosidade, né? Muita gente pergunta, poxa, eu trabalho ali com a relação de usinagem, tem parâmetros ali de rugosidade, né? Mas eu não faço a medição ali da rugosidade. É um erro, porque se é uma característica do processo, né, ela tem que ser medida, né? Só que a medição de rugosidade ela é cara, né? Então, exemplo, se você vai fazer uma medição com rugosímetro, é um instrumento muito caro. Então, normalmente, o que acontece? O processo inverso. Você recebe os parâmetros que vai atingir aquele aspecto de rugosidade, e nessa característica de parâmetros de fabricação, o tempo de vida útil da ferramenta também para estar atingindo aqueles parâmetros, né? Existe também um meio termo, que são os blocos de comparação, né? Ou seja, você tem um estojo, né, onde vem blocos ali que você pode comparar o acabamento superficial, né? Ela não é uma medição tão eficaz quanto o rugosímetro, mas serve, né, principalmente para saber se o elemento ele está passando, tá muito distante ali daquele aspecto de rugosidade, ou também, né, normalmente se trabalha ali com relação de peça piloto, né? Então o pessoal também faz esse aspecto de peça piloto. Então aquela peça piloto ela tá com acabamento superficial legal, né? Tem aquelas lupas industriais, né, para você estar verificando ali a parte superficial se o acabamento ele tá condizente ou não, né? Mas de fato aí o rugosímetro acaba sendo um instrumento bem preciso, né, para esse tipo de verificação, né? Então, e outro detalhe, né, que é aquela questão de a quantidade, né, os tipos de instrumentos que vão estar ali disponíveis para aquela medição. Eu já vi, por exemplo, acontecer numa empresa de usinagem, né, ela tinha até um volume bom de produção, mas não eram peças complexas, né? E aí ela recebeu uma demanda para fabricação de engrenagem de dente reto, né, e ela não tinha instrumentos ali para medição, né, mas mesmo assim ela quis, né, pegar aquele tipo de produto, né, e quis criar, né, alguns métodos ali para garantir, né, o aspecto dimensional, enfim, né? Então às vezes, né, esse tipo de ação ela não você vai ter um impacto muito grande no final. É melhor você garantir de fato que você tem um instrumento compatível para aquele processo, né, do que mais para frente você está ali no ciclo de fabricação, já está com o produto fechado ali para venda, né, e acaba se complicando, né? Então tem que entender que dependendo do processo você tem que ter, né, o instrumento, né, o equipamento também necessário, né? Exemplo, eram engrenagens de pequeno porte, né, e aí foi necessário comprar, né, um projetor de perfil para poder fazer essas medições, né, E o projetor de perfil tinha um valor relativamente alto, né? Então ele entrou ali como investimento da empresa para não caracterizar ali como um prejuízo enorme ali pelaquela fabricação das engrenagens. Então isso é um detalhe bem interessante. Então, para a gente fechar, não ficar tão extenso, seleção de instrumentos, né? Você deve levar em consideração as características de tolerância, geometria, né, e ficar atento com o seguinte, o que se tem, né, disponível, né, porque se você não tiver um instrumento que seja capaz de realizar aquela medição, né, evite tentar inventar, né, artifícios técnicos ali que venha, que possa ser que depois venha prejudicar ali o processo, né? Então é importante aí que todo mundo esteja alinhado quando o instrumento ele não for característico ali da fabricação ou característico para a análise, né, posterior daquela fabricação, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!